Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês em mais um maravilhoso dia que o Senhor fez para nós. Louvado seja Deus, né? Nós vamos agora continuar aquele vídeo falando sobre a fé em Jesus Cristo e em Jesus Cristo somente. Por quê? Porque nesse mundo, nós sabemos, assim como em vários países, vou dar um exemplo aqui da Índia, Grécia, são milhares e milhares de deuses, né? E hoje nós sabemos que somente um é suficiente, e seu nome é Jesus Cristo. E muitos ainda não acreditam, outros ainda têm a sua fé balançada, dividida, né? E nós sabemos que o nosso Deus não divide a sua glória. Então nós não vamos correr esse risco. E nós vamos continuar lendo aqui. Um beijo carinhoso a você que está chegando, a você que já está comigo há muito tempo, que começou junto comigo e está até hoje, igual a Lu, Joelma, entre outros, né? Estão comigo aqui desde quando eu comecei. A LK Pipas, entre outros aí, né? Eu quero mandar um beijo especial para uma pessoa que eu queria que vocês ajudassem. Eu vou falar só o nome, tá? Melry Reborn. Ela mexe com aqueles bebês reborn, né? E ela tá com menos de 1000 inscritos. E é uma pessoa super fiel e super amiga, presente, carinhosa e sincera. Melry Reborn. Se vocês puderem me atender a esse pedido, ir lá no canal dela e se inscrever, e pode até falar que veio do meu, que eu garanto a vocês que ela vai ser uma companhia presente aí e fiel, tá? Um beijo especial para ela. Melry, Jesus te abençoe. Um beijo para você. Meus irmãos, vamos começar aqui rapidão em 1 Pedro, no 4, capítulo 4, versículo 1 em diante. Olha só o que está escrito aqui a respeito das coisas que fala de Jesus. Isso é para reforçar a fé dos que creem em Cristo e aqueles que não creem passarem a crer, igual o outro vídeo e esse aqui. Às vezes as palavras são um pouco pesadas, um pouco duras e muitos rejeitam, sabe por quê? Já acostumaram com palavras doces, palavras que falam de revelações, de bênção, de profecias, de coisas maravilhosas nas vidas delas, e nós sabemos de uma realidade. Deus pode nos dar todas as coisas. Ele nos deu o seu próprio Filho, mas que nesse mundo nós teremos provações, lutas, dificuldades. Mas em tudo isso, o Senhor nos torna mais que vencedores, se com Ele estivermos. Portanto, você que está aí de cara ruim para as pessoas, se achando no direito, achando que está certo, eu digo para você, olhando nos seus olhos, cuidado que Jesus está voltando. E se tem alguém me vendo que eu aborreci, eu peço perdão em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos lá. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices, coisas inúteis e o pior, a idolatria, que é a abominação. Olha o perigo. E acham estranho não corredes com eles nos mesmos desenfreamentos de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque, por isto, foi pregado o evangelho também aos mortos, para que a verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito,
e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. É muito perigoso a gente andar por aí fazendo as coisas dissolutamente aí, vivendo de qualquer jeito, como se não existisse um dia se aproximando, o dia do Senhor, o dia da justiça de Deus, o dia da ira de Deus, a ira vindoura. Quem poderá nos ajudar no seu Senhor? Né? Nós temos que crer em Cristo, porque Ele é a única salvação. Se você não crê, eu digo para você que não crê. Ele é a sua única saída. E o que você tem buscado, ela é a sua entrada e não a saída. Ela é a sua entrada, sem volta, para um lugar que você não deseja ir. Mas você não conhece esse lugar. Mas a partir do momento que você ouvir a palavra, você vai saber quão terrível é esse lugar. Eu posso só dar uma dica que eu já dei em outros vídeos, que esse lugar é tão terrível que nem Satanás quer ir para lá. Imaginem vocês. O pai da maldade, o pai da mentira, o pai da discórdia, ladrão, assassino, perseguidor, né, caluniador, invejoso, tudo de ruim. Ele não quer, apesar que lá já é dele, já está garantido para ele e de todos aqueles que não creem em Jesus Cristo. Porque está escrito, aquele que não crê já está morto, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Já está morto, ou seja, já está lá, a segunda morte. Não fala dessa morte aqui não, essa morte na carne não, porque essa aqui vai vir mesmo. Mais um motivo para a gente viver de uma forma melhor. Se a gente erra com alguém, a gente pede perdão. Se a pessoa não nos perdoar, aí é com ele Deus, né? Quem não libera perdão, também não será perdoado. Perdoai-nos, Pai, assim como nós também temos perdoado. Olha bem como é que essa oração é. Perdoai as nossas ofensas, ó Deus, assim como eu que estou orando, perdoo aos que me ofendem. Acontece que muitas vezes ora isso, faz essa oração do Pai Nosso e não perdoa ninguém. Está sempre rancoroso, de cara ruim, achando melhor do que os outros, esquecendo que é apenas carne, que a morte vem de súbito e que ele se perde para sempre, por pouca coisa, né? Então não convém arriscar não, né? Vamos aqui agora em 1 Timóteo 2. Vamos lá em 1 Timóteo 2. Vamos ver o que o Senhor fala conosco lá em 1 Timóteo 2. Marcadinho aqui para não errar, para não ter que atrasar. 1 Timóteo 2 está escrito o seguinte. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Vamos lá. Que Deus quer, que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador. Não fique aí procurando coisas que vai te levar para outro lugar que você não quer ir. Você sabe que lugar que é. Mas procure o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O homem, Jesus Cristo, o Santo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está sentado à destra de Deus, ao qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Quer ser salvo? Só prestar atenção no que eu li aqui. É a receita da salvação. Mas se você não escutou o que eu falei, eu vou te dar a dica, você mesmo vai ler. Você vai lá em Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia, Timóteo 2, você vai ler do 4 até o 5 ou ler até o 6. Só isso já é o suficiente para você crer no seu coração e ser salvo. Deus quer que todos sejam salvos, ou ele não mandaria seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira, ele enviou seu filho para que você não vá para lá, para onde você não quer ir. Para onde você pode até pensar que é ruim, mas não é ruim não. Lá é pior do que qualquer palavra escrita
ou que o homem possa entender, que os olhos possam ver. Pânico, terror, desespero, ranger de dentes, é lá. Fogo que nunca se apaga, é lá. Onde o bicho nunca morre, fica roendo de noite, sofrimento, agonia, é lá. Onde você vai procurar e vai gritar papai e mamãe, é lá. Onde você vai sentir uma dor pior do que qualquer dor aqui na terra, que é uma queimadura, um tiro, uma facada, ou uma amputação por causa de um acidente. É uma dor agonizante, né? Deus tem misericórdia de todos que passam por isso. Mas a dor lá vai ser pior do que essa se ela não vai passar. Quando passar 1 trilhão de anos, 1 quatrilhão, 1 quintilhão de anos, ela vai estar lá. A dor vai estar lá. Tudo que você pensar de medo, de pânico, de terror vai estar lá. Eu não quero que você vá para lá. Eu não quero ir para lá. Deus tem misericórdia de mim e de vocês, do meu filho, dos meus vizinhos, né? Dos meus parentes. Deus tem misericórdia de todos nós. Não queira ir para lá. Dê crédito à palavra do Senhor. Eu só não chego mais perto do telefone, senão minha testa vai até bater aí. Ou vai dar reflexo, né? Porque eu estou bem calvo aqui. Vamos lá. Isso é para entender. Eu gosto de chegar bem pertinho para que você entenda que eu estou falando com você, para você, assim como é para mim. Vamos lá então agora em Hebreus 12, 23. O que está escrito em Hebreus 12, 23? Nós podemos ver então agora. Hebreus 12, 23. A minha Bíblia querendo dar uma orelhinha. Tem que tomar muito cuidado, gente. Senão a Bíblia estraga. As páginas são sensíveis, né? Em Hebreus o quê? 12, 23. Então nós vamos em Hebreus 12, 23. O que está escrito lá? A universal Assembleia, Igreja dos primogênitos, que estão escritas nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos escaparão os como nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, aquele que está sentado à destra de Deus. O sangue de Caim, de Abel, clamou por justiça. O sangue de ele era justo diante de Deus. O sangue de Jesus é muito melhor do que o dele, porque o sangue de Jesus não clamava por justiça, porque senão os primeiros que iam sofrer a justiça e a ira de Deus é aqueles que tiraram a vida de Jesus. Mas ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E Deus ouviu. Acredite, aqueles que mataram Jesus, eles foram perdoados. Muitas vezes a gente vê um filme e a gente fala assim: esses malditos têm que morrer mesmo, já estão no inferno. E eles não estão no inferno. O inferno ainda está vazio, mas vai ficar super cheio. Lá tem espaço para todos aqueles que não creem em Cristo. Porque você pode ter várias crenças e ainda bater no peito e dizer: eu creio em Deus. Mas se você não crê em Cristo, de maneira alguma, você crê em Deus. Palavras duras e pesadas, né? Mas mais pesado, mais terrível, mais doloroso é ser lançado no lago de fogo. Lá é pior. Então não se ofendam com palavras que eu disser, mas confira-as na Bíblia Sagrada, tá? Eu não posso ser mais doce do que isso que eu estou sendo, porque senão eu já vou estar sendo falso. Eu vou estar sendo uma pessoa que fala um evangelho, uma mão com açúcar ou uma água com açúcar, bem leve, igual as pessoas, infelizmente a maioria gosta de ouvir. Um homem que pula no púlpito e dá pirueta e molha todo de suor para poder falar só de vitórias na sua vida, né? As chamadas Igreja da Prosperidade. Casas, carros, bons casamentos, bons empregos, livre de todo assalto, livre de todo criminoso, livre de toda perseguição, livre de toda doença e enfermidade. Determine na sua vida, levante a mão você que crê,
eu digo para você, cuidado. Cuidado. No mundo, você está exposto a tudo. Mas se você tem Jesus em tudo, Jesus te faz mais do que vencedor. E com Ele você vai superar barreiras. Mas você vai passar. Você vai passar. Você não vai ficar no vale. Você vai passar pelo vale. Acredite, eu tenho passado pelo vale. Perseguido. Mas o Senhor é Deus na minha vida. Quem olha fala, não é nada. Isso aí não vale nada, não presta. É o que as pessoas falam da gente. Mas eu digo que é entre mim e o Senhor. Quanto àqueles que nos perseguem, sabe o que a gente tem que fazer? Biblicamente falando, temos que orar por eles. E se ele te cumprimentar, se ele sorrir para você, devolva o sorriso. Cumprimente com alegria. Porque quando você conquista aquele que te persegue de verdade, você tem um amigo. E Deus pode operar milagres na vida de todo perseguidor. Do mais terrível assassino. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Espero que eu esteja sendo bem claro, né? Então vamos lá. Então, vamos percorrer mais aqui esse passeio maravilhoso que você está comigo. Obrigado por isso. Apocalipse 14. Vamos em Apocalipse 14, então? Apocalipse 14. Apocalipse 14. O que está escrito lá, hein, gente? Apocalipse 14. Apocalipse 14, 12 e 13. Então vamos ler, ué. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha só, vou repetir porque vale a pena para quem não crê esse aqui, tá? Vou repetir para eles. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Tem que ter fé em Jesus Cristo ou você não tem nada com Deus. Esquece esse negócio de falar que você crê em Deus. Se você não crê em Jesus, você não crê em Deus. Quem ama o Filho, ama o Pai. Mas se você não ama o Filho, você não ama o Pai. Se você não está no Filho, você não está no Pai. Pura tolice. Jesus Cristo. Nós temos que amar, honrar e batalhar todos os dias contra o mal para Jesus Cristo. Esse caminho. Ele é reto. E ele só leva a um lugar, a Deus. Ele não te leva para quebrar a cabeça daqui e dali, não. Ele te leva até Deus. Só que é um caminho estreito, tá? Porque tem caminhos aí que são tão largos. Você pode abraçar toda a humanidade, um do lado do outro, que ainda tem espaço para outra humanidade. De tão largo que é. Mas o caminho dele é a morte. Cuidado com esse caminho largo. Esse caminho gostoso. Esse caminho de momentos. Porque é um caminho de morte. Cuidado. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor Jesus Cristo. Sim, diz o Espírito, para que descansem nos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Quem morre em Jesus, as suas obras os seguem. Louvado seja Deus. Mas quem morre para condenação, as suas obras também o seguem. Lá no livro vai estar escrito as suas obras. E se abriram vários livros. E um deles era o da vida, mas tem outros livros. Queira que o seu nome esteja no livro da vida. E se não está, pode ser escrito ainda hoje. Você só precisa crer, não em mim, mas na palavra de Deus. Você precisa crer em Jesus Cristo. Por que eu falo na palavra de Deus? Aí tem gente que fala, uma hora ele fala que é para crer na palavra, outra hora que ele fala que é para crer em Cristo. Mas a fé em Jesus Cristo vem através de quê? Pelo ouvir. Pelo ouvir de quê? De ladainha, de lorota, de doutrinas de prosperidade? Não. A fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir da santa palavra de Deus, única e verdadeira. Do Evangelho santo e puro. Sem mácula, sem mistura, sem acréscimos.
sem esconder algumas coisas, porque tem coisas que certas igrejas nem podem ler, senão tudo que eles pregam cai por terra. Então eles pulam, até arrancam aquelas páginas das suas Bíblias para que eles não sejam envergonhados pela sua própria boca. Tranquilo? Cuidado, irmãos. Sejais sábios. E a sabedoria começa no temor ao Senhor. Vamos lá então. Agora vamos em Apocalipse 6. Opa, tá até perto, hein? Nós só estamos no 15, vamos no 6. Nós vamos ler do 6, então, do 9 em diante aqui. Vamos lá. Apocalipse 6, 9. O que está escrito lá? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Vocês sabem que até hoje muitos morrem em muitos países por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus Cristo. Eles pegam as crianças e falam assim: nós vamos matar seu filho. Você crê em Cristo? Você nega? Ele não nega. Morre a criança na frente dele, depois ele morre. Morre a esposa, depois morre o marido. E eles fazem questão que eles vejam. Põe fogo nas casas, né? Não vamos falar de quem faz isso não, mas com certeza são pessoas que podem se arrepender também, que tem salvação para eles também, que faz a decapitação de crianças, de idosos, de pais de famílias, de mães, tem salvação para eles, acredite? Acredite, tem sim. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Aquele que reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e se arrepende das suas crueldades e maldades, este é salvo, mediante a fé e a graça, favor imerecido. Não olhe para alguém e fale: esse está morto, esse não tem saída para ele, porque tem. Porque a saída é oferecida do alto, é Jesus Cristo o Senhor. Olha aqui. Essas almas que estão debaixo do altar, lá, clamam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro, que nem todo Deus é verdadeiro, só Deus é verdadeiro, para falar a verdade, né? A gente já faz até uma confusão. Ó Deus verdadeiro, ó único Deus, o resto não existe, está perdendo tempo. Ó verdadeiro e santo dominador. Muitos acham que aquele domina isso, domina aquilo, não domina ninguém, não domina nem ele mesmo. Ó santo e verdadeiro dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, aqueles que ceifaram nossas vidas. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito o seguinte: repouse ainda um pouco de tempo, até que também se complete o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então tem consolo para aquele que morre em Cristo. Descanse, 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 até o dia que eu te chamar e você for glorificado ali, ó, e você for inteiramente inserido no reino, junto com os eleitos de Deus, os grandes homens. Você vai estar lá com Abraão, Moisés, Jacó e muitos outros homens e mulheres. Quantas mulheres, né? Louvado seja Deus. Maria, inclusive, né? Não pode te salvar. Maria não pode te salvar. Mas Maria é a mulher escolhida por Deus para gerar seu Filho, Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Mulher abençoada, mulher pura, que depois de ter Jesus Cristo, conheceu a José e teve lindos filhos e filhas. Sim, Maria, maravilhosa, sempre vai ser. Maria especial, sempre vai ser. Ai daquele que falar de Maria. Maria, ela foi escolhida por Deus. E Maria teve filhos. Maria teve filhos e filhas. Maria foi uma mulher feliz. Maria chorou e sofreu ao ver Jesus morto, ao ver Jesus sendo crucificado e açoitado. Depois disso, ela continuou a sua vida temendo a Deus e ao seu Senhor Jesus Cristo. O filho dela era Senhor dela, Jesus Cristo. E ela creu nisso.
Quem ama Maria, crê em Cristo. E aí você vai ver Maria de perto e ela vai te contar tudo. Como que foi a criação de Jesus. É muita coisa boa. Quem não me entende vai dizer, é um tolo, eu vou sair do canal dele. Mas se você sabe, você vai ficar feliz com essas palavras e vai permanecer. Porque eu falo o que está escrito e eu não posso querer agradar você primeiro para depois agradar a Deus. É o que fazem nas igrejas de prosperidade, que pregam prosperidade para atrair multidões. Eu vou agradar esse povo, quanto mais eu agradar, mais ele vai falando lá fora, mais vão vindo, mais dinheiro nós teremos. É assim que funciona o comércio religioso. Mas não se preocupe com isso não, tá? Eu estou falando que é uma realidade da qual você tem que fugir, mas eu falo isso para que você seja salvo dessas coisas. Procure uma igreja bíblica que prega o Evangelho, que prega Cristo, prega contra o pecado e prega a salvação através do arrependimento verdadeiro. Não é todo arrependimento que é verdadeiro. Louvado seja Deus. Então, nós vamos agora em Hebreus 8:12, que está escrito... Hebreus 8:12? O que está escrito em Hebreus 8:12? Agora eu quero saber também. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações. Não me lembrarei mais. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelheceu é para acabar. Antigo Testamento. Jesus Cristo veio para fazer nova todas as coisas. Quando você buscar Jesus Cristo, as pessoas vão continuar te julgando. Olha lá, fez isso e fez aquilo. Quem já ouviu isso? Agora vai com a Bíblia debaixo do braço. É uma vergonha. Mas olha o que está escrito. Porque serei, depois que você me reconhecer, misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações. Não me lembrarei mais. Deus esquece. Deus não é aquele que fica jogando na sua cara, não. Você está justificado. Você está apto a seguir em frente. Porque quem te justificou pagou o preço na cruz do Calvário. Creia nessa salvação e somente assim você vai chegar lá. Do contrário, se você continuar temando, não comigo, mas com a palavra, lutando de unhas e dentes com a palavra, é certo que você vai perder. Ninguém jamais ganha, ninguém nunca ganhou. Só o Evangelho, só Cristo, só Deus, só o Espírito Santo, só os profetas, só a verdade prevalece para sempre. A arrogância, a teimosia vai padecer no lago de fogo, que é o inferno, que é a segunda morte. Terrível. Eu falo isso para que não vá para lá, né? O que está falando o 5? Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que está no monte que se mostrou. Olha só, no monte se mostrou. Moisés foi mostrado como seria feito o tabernáculo. Ele não fez um tabernáculo de qualquer jeito. Ele teve a visão do tabernáculo. E o tabernáculo supremo que está lá no céu, o tabernáculo onde Jesus é o supremo, sumo sacerdote. Olha aqui, vamos ver se está escrito aqui. Vamos lá, está aqui, ó. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer, que é Jesus Cristo, e ofereceu, e foi de uma vez por todas. Ora, se estivessem na terra, tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. Nós não estamos mais segundo a lei, mas segundo a graça, os quais servem de exemplar, sombra de coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Louvado seja Deus. O tabernáculo perfeito está no céu.
o sumo sacerdote para sempre pela ordem de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Bendito seja Deus. Estamos terminando. Não tem como ser mais breve do que isso. Vamos em Efésios agora, tá? Efésios está logo aqui, ó. Não precisa nem de rodear muito, tá pertinho aqui, ó. Efésios, também 4. Efésios 4. Nós podemos ler aqui, então, de 8, fala lá no 8 isso, nós podemos começar no 8. Olha o que fala aqui, ó. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo nosso Senhor. Ainda duvida de Cristo? Deus pôs todas essas coisas aos seus pés. Cuidado, crê em Cristo, ainda dá tempo. Filipenses, para terminar, 2, 6, 10. Filipenses, nós vamos ler Filipenses. O que está escrito em Filipenses? Filipenses 2. Vamos começar do 6 então. 2 do 6. Que sendo em forma de Deus, Jesus Cristo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas, tem mais. Pelo que Deus também o exaltou. Ele se humilhou, mas Deus o exaltou. Aquele que se exalta por aí, acredite, será humilhado. Cuidado, você que exalta, você que se acha muita coisa, você é apenas pó. Mas Jesus se humilhou, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Cuidado com você que não crê em Cristo. O nome dele é acima do seu e de tudo que você serve, para que ao nome de Jesus se dobrasse todo o joelho dos que estão lá nos céus e na terra e até embaixo da terra, e toda língua desses que não crê e que for continuar brigando e temando, confessará de qualquer forma que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E tenho dito, louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Essa foi a palavra de hoje. 33 minutos de bênção. Louvado seja Deus.